devoção. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. E eu vou até ler uma versão diferente, verso 22. Eu vou ler até uma versão diferente, que eu pouco uso aqui no púlpito, mas uma versão de Bíblia que eu recomendo demais para quem está aprendendo a ler a Bíblia, né? Hoje a gente tem muita acessibilidade à Bíblia, só em português a gente tem mais de 40 versões de Bíblia, isso é muito bom. A Bíblia que eu gosto mais assim de ler, quando eu não quero ficar pensando muito, é uma Bíblia chamada A Mensagem. Recomendo demais vocês. A Kelly, por exemplo, usa muito essa versão de Bíblia. Eu vou ler o texto hoje nessa versão. Me dá um pouquinho da sua atenção, eu só tenho 23 minutos, o texto é longo. Eu preciso que você acompanhe comigo. Diz assim: terminada a refeição, ele, Jesus, insistiu que os discípulos atravessassem no barco, aliás, entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até a tarde da noite. Então, lembrando que estava terminando o dia. Por favor, avança para mim. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, não é para menos, uma tempestade, 4 da manhã, sem luz, alguém andando sobre as águas, qualquer um ficaria com medo. Aterrorizados, eles não estavam com medo não, eles estavam apavorados. Eles nem conseguiam pensar, e disseram, é um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los e disse: calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. E gritou: mestre, salva-me, salva-me. Por favor. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou, dizendo: que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e só então o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, de fato tu és o Filho de Deus. Deixa eu orar com vocês aqui hoje. Pai, o Senhor me entregou essa palavra nesse dia, eu tenho total certeza que é isso que o Senhor quer que falemos com o teu povo hoje. Nos ensina, nos ajuda, porque queremos aprender, assim como Pedro, a andar sobre as águas. Fale conosco, fale em cada coração, de maneira muito particular. É a minha oração em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Esse é o tema da mensagem, andando sobre as águas. Todo mundo aqui é inteligente o suficiente e tem experiência o suficiente que andar sobre as águas é algo que é impossível, né? Porque qualquer ser humano é mais denso que a água e vai afundar. Mas aqui não é somente uma linguagem figurada, é uma linguagem real. A Bíblia diz que Jesus veio ao encontro dos discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, andando sobre as águas. E ele veio socorrer os discípulos por volta das 4 horas da manhã, da madrugada, e os discípulos estavam com o barco quase que afundando, porque no meio dessa travessia, no meio do caminho, uma chuva forte, uma tempestade muito grande, ventos contrários, o barco estava afundando, e Jesus, que estava lá no monte orando, que começou a orar cedo, a Bíblia diz que eles tinham acabado de fazer uma refeição. Se você ler outras versões de Bíblia, você vai perceber que ainda era dia, portanto, antes das 18 horas.
Jesus subiu ao monte para orar e disse para os demais: atravessem, e eles entraram no barco. E Jesus estava orando há muito tempo, porque ele começou a orar antes das 18 e só foi socorrer às 4 da madrugada. Os discípulos não conseguiam chegar do outro lado. Estavam no meio do caminho, o barco afundando e certamente todos iam morrer. Então Jesus deixou aquele tempo de oração e foi ao encontro. Eu acho impressionante porque, primeiro, Jesus sabia que eles estavam precisando de ajuda. Segundo, Jesus faz algo que só o Filho de Deus pode fazer. Caminhou sobre as águas, foi ao encontro deles. Eles estavam tão apavorados, você leu comigo o texto, que eles disseram: é um fantasma. É um fantasma. Às vezes, quando nós estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida, Deus se apresenta com uma solução, e a gente sempre diz a mesma coisa: meu Deus, esse não é o caminho. Porque as tempestades, as lutas que a vida nos oferece, elas acima de tudo mexem com as nossas emoções. Quem é que não passa por uma crise no casamento, na saúde, nas finanças, uma crise existencial, um problema de ordem, seja ele qual for? A primeira coisa que acontece conosco é que a nossa mente bagunça, nossos pensamentos ficam distorcidos, a gente não sabe exatamente o que fazer, porque toda tempestade mexe com as nossas emoções. A gente fica desequilibrado, a gente às vezes toma decisões precipitadas. E assim estavam os discípulos, no meio de uma confusão e também confusão mental. Jesus vinha com a solução, Jesus vinha para socorrê-los e eles disseram: é um fantasma. Mas o fato é que Jesus caminhando sobre as águas, Pedro, no seu ímpeto de coragem, ele era realmente assim um cara impetuoso, mas um homem que era uma joia a ser trabalhada, mas que tinha uma fé pulsante dentro dele. Ele diz: Jesus, se és tu mesmo, se é o Senhor que está aí, então, se o Senhor está andando sobre as águas, por favor, me chama também para andar. E Jesus disse: venha. E Pedro, com a sua extrema coragem, abandonou o barco e saiu andando sobre as águas. Foi ao encontro de Jesus. Quantos passos ele deu? A Bíblia não diz, mas ele deu alguns passos. O problema é que chegou um momento em que ele observou a loucura que ele estava fazendo. O vento batendo, a Bíblia nessa versão diz que ele observou as ondas batendo debaixo dos seus pés. E ele perdeu o foco de Jesus. Por isso você nunca deve tirar de vista Jesus. O autor aos Hebreus diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, firmemos a nossa fé em Jesus. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E Jesus, com a sua graça e misericórdia, o socorreu, o puxou, ainda o repreendeu, disse: homem de pouca fé. E a Bíblia diz então que Jesus caminha com eles novamente para dentro do barco e a tempestade cessou. Eu quero falar com você sobre esse tema, andando sobre as águas. Jean, mas o que significa literalmente andar sobre as águas? O que Deus está querendo nos falar sobre isso hoje? Então, primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção: alguém que anda sobre as águas não está vivendo uma vida natural, está vivendo uma vida sobre. Eu não sei se você sabia, mas Jesus te chama para viver uma vida sobrenatural. Você é cristão, você não é daqueles que são normais. Se você quer viver uma vida de normalidade, não é o ambiente para você, porque o cristianismo é um ambiente de sobrenatural. Em outras palavras, quando a Bíblia está dizendo assim, que Jesus nos chama para viver e para andar sobre as águas, Jesus está nos chamando para sair da nossa vida natural e experimentar uma vida sobrenatural. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite, diga amém. Quando eu ando sobre as águas, é eu sair da minha vida ordinária, da minha vida calculada e viver o que a Bíblia chama de extraordinário. E Pedro era especialista em viver esse extraordinário. Lucas capítulo 5 diz que ele viveu uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa. Ele tinha passado a noite inteira pescando e não pegou nada. Jesus deu uma ordem, Jesus liberou uma palavra, ele lançou as redes. Gente, ele pegou um cardume inteiro. Ao ponto de o barco afundar, ele pediu ajuda a um dos seus amigos que vieram com outro barco, e os dois barcos estavam afundando. Porque, presta atenção, quem está comigo que diga glória a Deus. Se você anda com Deus, você vai ser chamado inevitavelmente para viver uma vida extraordinária. Quando eu falo aqui sobre viver sobre as águas, andar sobre as águas, é você viver uma vida de milagres, uma vida de... E mais cedo ou mais tarde, gente, na vida nós vamos precisar de milagres. Mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar situações na nossa vida que só a mão de Deus para que nós possamos viver esses milagres.
Há momentos na nossa vida em que a muralha é grande demais para a gente transpor. Há momentos na nossa vida em que a luta é grande demais para suportar. E somente com Cristo você suporta o insuportável, transpõe o intransponível, vê o invisível. Isso é andar sobre as águas. Então é viver uma vida em que a Bíblia nos chama não para viver com a ausência de problemas, porque Jesus disse, no mundo tereis, mas andar sobre as águas é viver uma vida acima, aquém dos problemas. Os problemas não terão mais autoridade sobre a sua vida, você vai viver uma vida em que você vai dizer para os problemas, escuta, presta atenção, você pode ser grande problema, crise, não sei o que você quer na minha vida, mas eu sirvo a um Deus que é muito maior. Isso é viver sobre as águas. Isso é andar sobre as águas. Quem gostaria de viver essa vida extraordinária, diga glória a Deus. Isso é um convite que Deus faz para todos. Esse convite não era só para Pedro, esse convite era para João, esse convite era para Tiago, para Bartolomeu, esse convite era para Filipe, esse convite é para mim e para você. Jesus nos chama para viver essa vida extraordinária, essa vida de milagres. Eu tenho vivido essa vida nos últimos 17 anos da minha história. Quando Jesus me chamou para largar tudo, para poder viver num nível de fé mais profundo. E eu vou dizer um negócio para você, como é bom viver uma vida em que você anda sobre as águas. Onde que você usa a sua fé e você vai em direção a Jesus, onde a sua vida não tem mais responsabilidade sobre você. Ele é o cuidador da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Agora, a pergunta é, como é que eu faço para viver isso, Jean? Então eu aprendo algumas verdades com essa história de Pedro, caminhando sobre as águas, eu quero compartilhar com vocês aqui em 2 minutos. Primeira verdade, presta atenção. Se você quer andar sobre as águas, a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção, você precisa de uma palavra de Jesus. Você precisa de uma palavra de Jesus. Só Ele pode te dar autoridade para andar sobre as águas. Não inventa de querer andar sobre as águas sozinho. Não inventa de fazer alguma coisa sem Jesus te ordenar. Não tente viver uma vida sobrenatural sozinho, você não vai conseguir. Então a primeira coisa que alguém precisa para poder andar sobre as águas é que Jesus libere uma palavra, que Jesus libere uma, e aqui é o maior erro das pessoas, dos crentes. Hoje a palavra é para os crentes. Qual é o maior erro dos crentes? Primeiro, agir sem Jesus mandar. E depois você ora. Jesus, ajuda aqui. Estou bebendo uma água. Entrei nesse casamento aqui, Jesus, e agora? Bebe bastante água. Qual é o maior erro nosso? Fazer sem Jesus pedir. Ir sem Jesus enviar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Amigo, se você quer viver uma vida sobrenatural, a coisa mais importante que você precisa é de uma palavra. É de uma? Repete assim comigo. Eu preciso de uma palavra de Jesus. Porque é Ele que te dá ordens para andar sobre as águas. O poder não está em Pedro que andou, o poder está em Jesus que chamou. Por isso, se Jesus te chama, não vale a pena ficar. Mas agora, se Jesus não te chama, não vale a pena ir. Então você precisa discernir e buscar em Deus essa palavra. Espera a palavra. Mais importante do que você executar o sonho da sua vida, mais importante do que você fazer o plano da sua história, é você esperar Deus liberar uma palavra sobre você. Seu sonho pode ser grande, meu filho, sem Jesus ele vai naufragar. Seu projeto pode ser maravilhoso, sem Jesus ele vai afundar. Você pode ter dinheiro, capacidade técnica, talento, você pode ser influente, você pode ser o que você quiser. Mas se Deus não liberar a palavra sobre você, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque é só quando Deus libera a palavra. Deus abençoando. O que é a palavra abençoar? É quando Deus libera, nos autoriza no mundo espiritual, para que a nossa vida aqui na terra dê certo. Quem está entendendo, diga amém. Jean, por que eu preciso de uma palavra? Você precisa de uma palavra porque no meio do caminho vai haver lutas. No meio do caminho vai haver o quê? Vai haver tempestades.
Não se mete as caras para fazer aquilo que você não recebeu de Deus para fazer, porque você não vai dar conta. No meio do caminho vai haver uma tempestade, uma situação, uma muralha, um obstáculo intransponível. Mas quem tem a palavra de Jesus liberado não vai afundar. Sabe por quê? Porque ele está agindo debaixo de uma palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então a coisa mais importante que você precisa é que Deus libere uma palavra sobre você. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, presta atenção, meu tempo é muito curto, só tenho 9 minutos. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, em nome de Jesus. Só tem 3 pessoas que Deus habilita para liberar a palavra sobre sua vida. 3 pessoas. Quantas pessoas? Então deixa eu ensinar para você. Primeira pessoa que tem autoridade para liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Seu pai e a sua mãe. Aí pastor, meu pai e minha mãe nem crente é, mas ele é uma autoridade sobre você. Quer ver a vida dar errado? Faz sem o consentimento dele. Faz. Quem já fez algum... Não vou nem pedir para levantar a mão. Irmãos, eu aprendi uma lição. Essa lição eu aprendi quando eu estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar minha habilitação, arranjei um emprego, juntei um dinheiro, porque eu queria comprar um carro. Já contei essa história aqui na igreja. Irmão, eu queria demais. Eu achava muito chique uma pessoa que tinha um carro. Eu achava, irmão, pobre demais. Descia, meu Deus, um carro, só andava de ônibus, eu quero um carro. O que a mamãe disse? Meu filho. Mamãe só diz assim, meu filho. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. O que é que eu respondi? Minha mãe. Juntei dinheiro, comprei um carro. Paguei R$2.000 desse carro. Naquela época vendi por 400, cheque pré-datado, motor batido. Quando eu fui descontar o cheque, nem fundo tinha. Até hoje o Detran no Ceará manda uma carta para casa da minha mãe perguntando, cadê o Jean? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Porque eu falei, nunca mais. Quem está comigo aqui, diga amém, diga glória a Deus. Escuta aqui, quem é casado, diga glória a Deus. Sabe quem é que tem autoridade sobre a sua vida? Faz sem consentimento, faz. Dá certo, dá muito certo. E a terceira pessoa, deixa eu ensinar para você aqui. Talvez você pense que eu vou defender aqui o meu lado. Mas para começar, eu sou pastor sem querer ser. Eu sou por obediência. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Se tem alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, é o seu pastor. Faz sem o consentimento dele. E se talvez você ainda não é maduro na fé, você vai dizer assim, isso é uma oligarquia. Não é sobre isso. Faz. São essas pessoas que Deus vai usar na tua vida para liberar a palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Liberar palavras. Segunda verdade, vamos lá aqui que o tempo é... Meu Deus, o tempo é rápido. Meu Deus do céu, já chegou, macho. Vamos lá, 2. Segunda verdade a respeito de aprender a andar sobre as águas. Jesus sempre te chama para andar sobre as águas quando você está atravessando tempestade. Jesus te chama no meio da... Jesus nunca vai te chamar no meio da bonança. Rapaz, minha vida está de boa. Não. A voz que Jesus libera sobre você, ela sempre vem no meio da tempestade. É quando as coisas não estão bem. É quando os problemas surgem. É quando você está prestes a perder o controle. Jean, por que a palavra vem nessa hora? Vou te dar 3 motivos. Número 1, é nessa hora que você vai aprender a ser dependente de Deus. É por causa de dependência. Por causa de quê? Porque na hora da tribulação que ninguém pode te socorrer, só Jesus tem autoridade para te socorrer. Sabe por que a palavra vem nesse tempo? Por causa de sensibilidade. Por causa de quê? Irmão, porque quando o homem e a mulher, quando o ser humano está atravessando um momento difícil da sua história, o sussurro de Deus parece um grito. Parece ou não parece? Parece um grito. Deus fala assim, você, ai Deus, porque você fica mais sensível. Terceiro, por causa de necessidade. Por causa de
necessidade. Você está atravessando uma crise, você está atravessando um momento difícil, você precisa da palavra, você vai dar atenção a essa palavra. E aqui tem um mistério muito importante. Preste atenção aqui. Talvez você esteja, nesse exato momento, atravessando uma grande tempestade, uma grande crise na sua história. Escuta, esse é o cenário perfeito para Deus liberar palavras para você. E o que eu acho mais impressionante é que quando Deus liberou a palavra, que Pedro passou a andar, mesmo que ele tenha afundado, Jesus segurou. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo de uma palavra, mesmo que as coisas pareçam dar errado, Jesus sempre vem te socorrer. Porque não é sobre você, é sobre o que Ele liberou sobre você. Ele já calculou a tua incapacidade de permanecer com os olhos fixos nele. Ele já calculou que você é fraco o suficiente, em algum momento você vai afundar. Mas mesmo assim Ele resolveu liberar a palavra, porque não é sobre você, é sobre o poder dele na sua vida. E sabe o que eu acho mais fantástico? É quando Jesus socorre Pedro e eles caminham em direção ao barco. Diz o texto que quando eles entram no barco, o que é que acontece? A tempestade o quê? Aqui tem um mistério muito grande aqui, ó. Eu não sei se todo mundo está entendendo aqui o que Deus está falando, mas aqui é um mistério muito grande aqui, ó. Deus está esperando um passo de obediência seu. Deus está... Sabe quando é que essa luta vai acabar? No dia que tu aprender a obedecer. Ai, Senhor, acaba com essa tempestade. Deus não vai acabar não, meu filho. Enquanto você não aprender a obedecer. Terceira e última verdade para a gente finalizar nessa noite. Terceira verdade sobre aprender a andar sobre as águas. Você precisa vencer o medo. Você precisa vencer o... Essa é a parte mais difícil. Jesus libera uma palavra. Frequentemente essa palavra vai ser liberada no meio de uma grande crise. E porque eu estou no meio de uma grande crise, o que mais eu vou ter é o quê? Medo. Mas essa é a sua parte, vencer o medo, dar o primeiro passo, usar a sua fé. Por que que eu preciso vencer o medo, Jean? Porque barcos ficarão para trás. Jesus está te chamando a caminhar sobre as águas. E se você vai caminhar sobre as águas, escuta, aquilo que te sustentava, aquilo que humanamente parecia trazer estabilidade para você, isso ficará para trás. Porque a palavra que Deus libera para você te conduz a um caminho de dependência, a um caminho de extraordinário, a um caminho sobrenatural, em que agora a sua fortaleza não está num barco que você construiu, mas numa palavra que Ele liberou. Isso vai exigir de você vencer os medos. Será necessário vencer os medos. Por que que eu preciso vencer o medo, Jean? Porque você vai passar a viver o que você nunca viveu na sua vida. Porque o que te aguarda no futuro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou em mente humana, aquilo que Deus tem preparado para você. Então, há algo sobrenatural que te espera, por isso a palavra é liberada. Por que que eu preciso vencer o medo? Porque onde você pisava tinha sustentação natural. Agora é a palavra de Deus, é a palavra que Ele liberou que vai trazer sustentação. E você vai pensar que vai afundar. E você acha que vai afundar. Imagina, Pedro estava no barco, um ambiente sólido. Ele sabe, racionalmente ele sabe, se eu colocar o meu pé aqui sobre essa água eu vou afundar. Mas imagina, ele dá o primeiro passo e ele força, e ele não afunda. É necessário vencer o medo. É necessário vencer o medo. Por que que eu preciso vencer o medo? Porque a tempestade só cessa, só finaliza depois que você venceu o medo. Hoje Jesus te chama para vencer os medos que tem te prendido. Hoje Jesus te chama para dar passos de fé mais profundo. Jean, onde nasce essa palavra que Deus libera em mim? Ela nasce no meu coração. Ela nasce onde? E aí eu preciso desses 3 elementos que eu falei aqui para poder confirmar. Pessoas ao redor de mim vão confirmar. Pessoas que têm autoridade para confirmar essa palavra que Deus brotou dentro do seu coração. Ela nasce dentro de você. Talvez você tenha uma palavra que Deus liberou sobre você. Talvez Deus tenha um chamado de Deus para a tua vida. Talvez você tenha ouvido que Deus quer algo mais profundo, que quer te chamar para algo maior, algo mais sobrenatural. Você está vivendo uma vida muito racional, uma vida muito ponderada, uma vida muito cômoda. E está na hora de você deixar barcos e ouvir a voz de Jesus, caminhar sobre as águas e viver verdadeiramente
a vida que Deus tem preparado e projetado para você. Quem entendeu aqui nessa noite, diga amém.